Graça e paz a todos, um ótimo dia, uma ótima tarde, noite aos que nos ouvem no Brasil, ao redor do mundo. Eu quero compartilhar uma palavra aqui sobre o tema, eu quero colocar aqui o grande propósito, porque é algo que está queimando aqui no meu coração e eu acho importante a gente falar daquilo que Deus tem falado com a gente. Nós só podemos dar aquilo que nós temos recebido. Nós precisamos receber para dar. Foi assim que Paulo se expressou com os coríntios, né? Quando Paulo vai falar a respeito dos erros que os coríntios estavam cometendo na ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, 17 em diante, quando chega no versículo 23, Paulo fala assim, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, é por isso que quando eu vou começar uma gravação, eu fico pensando, o que o Senhor tem falado comigo? E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre nos mantermos no propósito. Deus é maravilhoso, nosso Pai é lindo, santo, glorioso, Ele nos abençoa mesmo em todas as áreas, Ele abre caminhos, Ele nos dá funções, tarefas, direções específicas, e tudo isso é uma grande bênção. Tudo isso é o caminhar diário com Deus. Porém, tudo isso não é o propósito. O grande propósito da nossa vida, eu acredito que foi expressado por um apóstolo chamado Paulo, e eu vou até colocar esse versículo aqui nos textos do Pão Nosso, que é o momento que ele fala para os filipenses, sabe? A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas que agora e sempre Cristo Jesus possa ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É uma coisa até forte para algumas pessoas interpretar isso aqui, porque Paulo está dizendo o seguinte, a minha vida é Cristo. Não são essas coisas. Cristo é a minha vida. Cristo é o meu propósito. Então, muitas coisas nos são dadas. Nós somos pais, mães, temos família, né? Temos nossos empreendimentos, temos tantas coisas. Deus nos dá tanto respaldo, direções, ministérios, dons ministeriais, mas nós precisamos tomar muito cuidado, por quê? Porque nada disso é o grande propósito. O grande propósito é esse, em nada ser confundido. Continuar olhando para o alvo, continuar se alimentando da palavra, continuar tendo uma intimidade verdadeira, genuína, uma intimidade de qualidade com o nosso amado, algo contínuo, diário, mas também algo que deve ser praticado no secreto. Eu encontro no corpo de Cristo muitos irmãos que se convencem de uma doutrina que não vem de Deus. Essa doutrina que eu vou citar aqui agora, ela não vem de Deus, ela vem das trevas. É a doutrina seguinte, eu tenho comunhão com Deus enquanto eu estou andando. Eu tenho comunhão com Deus no meu dia a dia. E em parte é verdade isso, nós temos comunhão com Deus em todos os momentos. Mas o nosso Senhor Jesus ensinou, em Mateus capítulo 6, ele falou que algumas coisas são feitas com a porta fechada. Quando Jesus fala ali, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ele está dizendo que em meio a essa nossa caminhada com Deus, nós temos que ter diariamente um tempo em que a porta está fechada. O que isso significa, porta fechada? Significa que somos ali, nós e o Senhor. Sem a vassoura na mão, sem o notebook na mão, sem a colher de pedreiro na mão, sem a prancheta de engenheiro na mão, sem o bisturi, sem as nossas ferramentas de trabalho, sem a seringa, sem o tablet, sem o notebook. Ali, a porta fechada significa tempo exclusivo, tempo em que nós voltamos exclusivamente uma atenção para o nosso amado, para aquele que nos dá todas essas coisas.
E é muito perigoso aceitar essa doutrina, por mais que as coisas estejam funcionando bem, glória a Deus, sim, Deus está comigo, é verdade, Deus está conosco, mas às vezes nós não percebemos o quanto que as coisas estão ocupando um lugar de preeminência, um lugar de prioridade no nosso coração. Às vezes nós não percebemos. E Jesus, ele falou que essas coisas nos são acrescentadas. E o que é acrescentado passa a ideia de que vai ser somado a algo que já existe. Mateus 6,33. Quando ele fala de acréscimo, ele está falando de uma soma. Está sendo somado a algo que já está ali dentro, que é a presença, a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo. Por isso que eu gostaria de enfatizar esse tema, o grande propósito. Às vezes nós estamos sendo consumidos pelas coisas da terra, consumidos por um empreendimento, consumidos por um trabalho. Eu mesmo, esses dias, me peguei, olhei para mim mesmo, eu percebi um momento que eu estava sendo consumido. Eu estava resolvendo um problema no notebook de um cliente, consertando um computador, porém, o meu estado emocional naquele momento me revelou. Peraí, eu estou sendo consumido por isso aqui. Eu não estou bem, eu estou nervoso, eu estou ansioso, eu não estou numa condição aqui agora, nesse exato momento, do Espírito Santo ter liberdade para falar comigo. Eu estava ali enfrentando uma dificuldade no trabalho, né, para consertar aquele notebook, porém, o que a gente percebe? Há coisas que estão nos consumindo. Nós não estamos administrando elas, elas estão nos administrando. Isso é muito perigoso. Até com a família, o relacionamento, somos nós que temos que administrar. Relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os amigos. Somos nós que temos que administrar isso. E não sermos administrados pelo relacionamento. Tem pessoas que elas são administradas pelos relacionamentos. Elas são guiadas pelo que está acontecendo ali. Quando, na verdade, os filhos de Deus, diz Romanos, capítulo 8, versículo 15, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, o que o nosso Pai quer? Que nós venhamos ter bem firmado o grande propósito. O propósito de andar com Ele. O propósito de ouvi-lo, de adorá-lo. O propósito de em nada ser confundidos, mas fazer de Cristo a nossa vida. E quem disse isso foi um grande apóstolo, chamado apóstolo Paulo, que ele poderia muito se gabar de falar, peraí, gente, eu atingi um patamar na minha fé, eu atingi um nível na minha fé agora, que eu não me confundo mais com nada, né? Eu estou pleno em Jesus Cristo. Não, Paulo não fez isso. Ele disse assim, ó, a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido. E hoje você encontra muitos irmãos no corpo de Cristo que já estão afirmando o seguinte, eu estou certo, eu em nada sou confundido. E o próprio apóstolo Paulo não disse isso. Ele disse, a minha esperança, a minha expectativa é de que em nada eu seja confundido. Então ore comigo pelo grande propósito nas nossas vidas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos dado um propósito. Propósito de te conhecer, de andar com o Senhor, de adquirir cada dia mais uma intimidade, uma comunhão sincera com o Senhor, para que todas as demais coisas que vão nos sendo acrescentadas, tarefas, trabalho, organização, relacionamentos, empreendimentos, para que tudo isso nós possamos administrar com base nesse relacionamento com o Senhor. E não sermos controlados por aquilo que está do lado de fora, mas guiados pela tua voz que vem do lado de dentro. Senhor, muito obrigado. Continua ministrando isso ao longo do dia no nosso coração. Nós te agradecemos e colocamos tudo em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.